Como esse Jesus é maravilhoso, não é? Aleluia. Pode se assentar, meu irmão. Graça e paz da parte dele. Amém. Como Deus é bom. O tempo todo para todos, Deus é bom. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A gente perde o fôlego, né? Porque a gente entrega todo o respirar para Ele mesmo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Todos estão super de Deus? Felizes e animados? Amém, glória a Deus. O que está por vir ainda é melhor, não é, amados irmãos? Amém, graças a Deus. Quantos aqui creem que Deus tem uma promessa para a sua vida? Glória a Deus. Quantos creem que essa promessa é para a sua vida e para a sua família? Quantos creem que essa promessa é para a sua vida, para a sua família e para o povo de Deus todo? Amém. Glória a Deus. Sabe, amados irmãos, Deus vai nos abençoar através da promessa dele para nós. Mas Ele não quer ter uma promessa apenas para você e pronto, acabou. Ele tem uma promessa para a sua casa, não é verdade? Mas Ele também tem uma promessa para nós como povo. Nós estamos saindo de um ponto para chegar a outro ponto. E nós devemos ter consciência de Deus, que Deus quer nos usar para que nós alcancemos as promessas dEle para a nossa vida. Amém, irmãos? Então pega o volume do seu coração, aumenta o volume para ouvir o que Deus tem para você. Amém? Diga para o irmão que está do seu lado, Deus tem uma palavra para a sua vida. Amém? Então todos aqui creem na promessa de Deus. Amém. Glória a Deus. Então vamos lá. Abra sua Bíblia em Josué no capítulo 14. Nós vamos ler alguns versículos após no capítulo 14 de Josué. Após o versículo 5 nós vamos ler alguns. Então veja lá. Diga comigo, nós vamos alcançar a terra prometida. Diga de novo, nós vamos alcançar a terra prometida. Amém? Deus tem uma terra prometida para cada um de nós, e nós vamos chegar lá em nome de Jesus. Eu gosto de pregar nesse texto. Eu estava ali orando, cantando e pedindo para que o Espírito Santo de Deus fale ao seu coração, que não seja apenas uma palavra que você ganhe conhecimento, mas uma palavra que seja aplicada na sua vida e que nos mova rumo à vontade de Deus para nós. Que Deus nos tire realmente de um lugar e nos leve para o outro, o lugar que Ele tem prometido a todos nós. Nós vamos alcançar a terra prometida. Através desse texto você vai ter lições muito importantes de passos que Josué e Caleb, e nesse caso aqui Caleb, tomou para herdar a terra prometida. Diga comigo assim, eu vou rumo à terra prometida. Sim, um passo importante que você tem que tomar rumo à terra prometida é que você tem que ouvir e crer na voz de Deus. Ouça e creia na voz de Deus. Ore, mesmo de olho aberto, ore comigo assim: Senhor, me ensina a ouvir a tua voz e a crer no que o Senhor tem me falado. Amém, irmãos? Amém. Diga comigo assim: Senhor, me dá força, me dá coragem. Eu quero ser forte e corajoso. Amém, irmãos? Amém? Diga: Senhor, eu não quero desistir. Senhor, eu vou perseverar até alcançar o teu alvo para a minha vida. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Você sabe que dentro do projeto do inferno e até de um projeto do mundo, e que envolveu pessoas que obviamente não queriam fazer esse mal, mas acabaram sendo envolvidas,
O projeto do inferno, o projeto do mundo, o projeto das coisas que acontecem conosco, eu não era para ter nascido. Mas como Deus tem uma promessa para a minha vida, Ele me livrou da tentativa de aborto que meu pai e minha mãe tinham combinado, não é? Ele me livrou. Meu pai e minha mãe não conheciam Jesus, eles tiveram esse plano assim, mas eu vivo porque Deus quis que eu vivesse, e Ele tem uma promessa na minha vida, amém? E eu preciso anunciar isso para você, sabe por quê? Quando Deus me revelou isso, Ele disse que eu deveria falar isso com toda afirmação, não para eu dizer assim, não, Deus, eu sou ungido, sou iluminadão, não, é para dizer para você assim. Quando Deus me ensinou que Ele pode livrar alguém de um aborto, Ele quis dizer, todos aqueles que ouvirem essa mensagem que você disser, eles deverão saber que eles não nasceram sem propósito, eles nasceram porque eu quis que eles nascessem, e todos aqueles que ouvirem esta mensagem, crerão que eles verão cumprir o propósito de Deus na sua vida, amém, irmãos? Quantos aqui me ouvem? Quantos aqui me ouvem? Então essa palavra é para você. Você não nasceu por acaso. Você não nasceu por acaso. Você não nasceu por acaso. Você não ouve a palavra de Deus por acaso. Deus está falando com você porque Ele tem um propósito na sua vida em nome de Jesus. E você vai alcançar a terra prometida. Agora, nós temos que aprender a ouvir a voz de Deus. E para ouvir a voz de Deus, nós temos que ter intimidade com Deus. Senão, diante de todas as vozes, a gente não sabe quem a gente vai escutar. Não é verdade? Vem cá, amor. Chega aqui, meu parceiro. Aí, eu gosto dele porque ele vem feliz e animado. Rapaz, vou te dar uma missão um tanto quanto complicada. Tá pronto? Pronto. Aí, viu? Assim que é. Falo para ele que ele tem uma missão complicada e ele está no meio de todo mundo, fica nervoso. Não, estou pronto. É isso aí. Glória a Deus. Vem cá, Valdir. É isso aí. Vem cá, pastor Djalma. Agora eu quero ver. Eu arrumei dois assim bom para você. Para complicar, um vai te ajudar, o outro vai te complicar ainda mais, né? Mas vai ser assim. Bom, vamos ver quem que eu vou chamar mais aqui. Chega aí. Vou chamar, ele falou que era filho, vou chamar o outro filho dele. Então pronto, aqui tenho 3. Bom, acho que 3 já está bom, senão eu vou complicar demais a sua vida. Então é o seguinte, põe isso aqui nos seus olhos. Pronto. Ó, tem alguém aqui que quer te ajudar a sair de um ponto e chegar no outro ponto. Mas tem 2 que não querem. E você vai ter que descobrir quem é um e quem é outro, para que você chegue ao ponto. Então, chega aqui comigo, vem para cá. Deixa que eu te guio. A hora que eu rodar você vai prometer para mim que você vai ficar de olhos fechados, porque eu sei que essa venda dá para enxergar por aqui, ó. Entendeu? Então, você não vai usar dessa estratégia, não. Pronto. Não, mas aí você vai ficar de olho fechado, eu acredito em você. Agora eu vou combinar com eles lá, algo assim que não vai ser muito bom para você, mas eu vou combinar lá com eles. Então, eu vou tirar o microfone, porque ele não pode escutar, né? E vou dizer quem é que vai ajudar e os 2 que não vão querer. Então, eu vou mostrar para vocês, não está vendo. Então, eu vou dizer quem é que vai ajudar. Então, agora ele já ouviu. Você vai tentar fazer com que ele saia dali e chegue para aquele outro ponto lá, ó. E aí então, vocês 2 vão atrapalhar tudo, tá bom? Então vamos lá, agora nós vamos lá pertinho deles. Espera aí, você está lembrando das peças de teatro que você fazia, que você era o cão, né, cara? Então vai, roda, aí, agora para. Bom, agora o papel é com vocês, vai lá.
Ô, Mu, desse jeito você não vai para lugar nenhum, Mu. O cara estava tentando te ajudar, você ficou ouvindo a voz dele só porque ele estava gritando. Ah! É que ele estava ouvindo a voz do pai dele, do discipulador dele. Falou, né? Tem que ouvir a voz certa. Tá bom, obrigado, valeu. Ai. Graças a Deus. Ô, Valdir, eu não quero ser seu inimigo, hein, cara? Brincadeira, hein? Amados irmãos, nós precisamos aprender a ouvir a voz de Deus, porque existem muitas vozes ao nosso redor. Veja que Caleb, você vai ver no texto, ele ouviu uma voz a qual ele guardou toda a sua vida. Ele ouviu essa voz. Veja lá o que diz o texto. Os israelitas dividiram a terra conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. Então os israelitas tinham saído lá da escravidão do Egito, estavam diante da terra prometida, depois de enfrentar uma porção de coisas que a gente vai comentar aqui, e eles estavam ali para tomar posse da terra prometida. E veja só, os homens de Judá vieram a Josué em Gilgal, e Caleb, filho do quenezeu Jefoné, lhe disse: você sabe o que o Senhor disse a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, sobre mim e sobre você. Agora preste atenção nisso. Você sabe o que o... Você sabe o que o... Diga. Você sabe o que o... Diz. Quem é que disse, gente? Disse a Moisés, homem de Deus em Cades Barneia, sobre mim e sobre você. Veja só que aqui nós começamos a aprender algumas lições. Os homens de Deus, como Caleb, eles são submissos à sua liderança. E eles sabem quando a liderança tem a voz de Deus. E eles disseram assim, você sabe o que o Senhor disse a Moisés, homem de Deus em Cades Barneia, sobre mim e sobre você. Você precisa crer no que Deus falou com você, assim como Caleb creu que Moisés, quando falou, era Deus falando através do seu servo, e ele guardou aquela voz em seu coração. E continua o texto: eu tinha 40 anos. Quantos anos ele tinha? Quando Moisés, servo do Senhor, enviou-me de Cades Barneia para espionar a terra, eu lhe dei um relatório digno de confiança, mas os meus irmãos israelitas que foram comigo, fizeram o povo desanimar-se de medo. Que coisa. Eu, porém, fui inteiramente fiel ao Senhor, ao meu Deus. Amados irmãos, fiquem atentos. Sabe por quê? As vozes são muitas. E você não pode começar a ouvir várias vozes e seguir por vários caminhos, porque senão, ao invés de vir para o lugar que Deus quer, você vai para o outro lugar. São muitas vozes. E como você reconhece qual é a voz de Deus? Algumas pessoas respondem rapidamente: está na palavra de Deus. Sim, aí você vai ler a palavra de Deus. Aí você ouve assim e fala assim: eu acho que esse texto está querendo dizer isso, assim, assim. Aí você fala: vou procurar saber. Aí você lê um livro, é uma interpretação. Aí você lê o outro livro, é outra interpretação. Aí você lê o outro, é outra. Aí você fala: não, então vou perguntar para alguém. Você chega e pergunta para alguém: não, esse texto diz isso, assim, assim. Aí você vai para o outro assim: não é bem isso que esse texto está dizendo. E são tantas vozes, e às vezes até de gente que estudou muito a Bíblia tem opiniões diferentes. Como você sabe que é a voz de Deus? É claro que a palavra de Deus é a revelação de Deus. Mas quem escreveu a palavra de Deus foram homens inspirados pelo Espírito Santo de Deus. E quem tem a melhor interpretação para a sua vida e para as suas circunstâncias? Porque às vezes você pode pegar e ter uma mesma opinião sobre o texto bíblico, mas o que ela tem a dizer para aquele momento para você, você tem que descobrir na intimidade com Deus. Meus irmãos, aqui eu não estou falando de um assunto genérico, teológico, doutrinário. O que eu estou falando é de momentos específicos na sua vida, em que você pode ter várias interpretações, e elas podem estar corretas, mas o que Deus falou para você?
O que você ouviu na intimidade com Deus, é isso que você deve guardar, porque senão as vozes vão te confundir. Caleb tinha a voz da circunstância falando com ele. Ele saiu do Egito, ele era escravo. Quantos anos Caleb tinha quando ouviu a promessa de Deus para a sua vida? Quantos anos? E antes desses anos todos, ele era o quê? Escravo no Egito. A voz que falava da circunstância, ela diz: você foi preparado para ser escravo. 40 anos ele ouviu uma voz dizendo: você foi preparado para ser escravo. A voz ao seu redor, a hora que ele saiu lá do Egito, era a voz do deserto. E o que o deserto diz? Aqui não tem provisão. Aqui não tem provisão, aqui não tem comida, aqui não tem bebida, aqui não dá, você não vai conseguir. Era outra voz que ele ouvia. Fora disso, havia os irmãos dele. Quando ele foi, junto com Josué e mais 10, quando ele chegou ali e foi espiar a terra prometida, ele voltou e disse o que ele sentia no seu coração. Ele disse: olha, o Senhor vai nos dar a terra. Mas ele e Josué foram vozes a favor da conquista da terra. Mas os outros 10 disseram: que conquistar a terra? Gente, tem homens guerreiros lá, tem cidades fortificadas, tem até gigante. Como é que nós, que fomos preparados para sermos escravos, que ficamos no deserto, agora vamos chegar lá e vamos tomar posse da terra prometida, tendo tantos desafios que nós não estamos preparados para vencê-los? Essa era a voz da maioria. Daqueles 10 espiões, que diziam: nós não vamos conseguir. Existem muitas vozes ao seu redor. Mas qual era a voz que conduzia Caleb? A voz do Senhor, que tinha uma promessa para a vida dele: eu vou fazer você herdar a terra prometida. Fique atento para a voz do Senhor. Sabe como que você faz isso? Tendo intimidade. Eu já ouvi de pessoas dizendo assim, quando a gente fala de tempo a sós com Deus, eu já ouvi justificativas que eu mesmo já dei em algum tempo. Diz assim: não, sabe o que eu oro. É hora? Não, esse negócio de parece religião oriental, tem que ficar lá tipo meditação. Vem cá, você pode orar quando você está dirigindo, sim ou não? Sim ou não? Sim. Claro que pode. Mas você dá atenção 100% para o que você está orando, sim ou não? Porque senão você bate o carro. Você pode orar quando você está fazendo compra no supermercado? Sim ou não? Sim, mas você dá 100% de dedicação ao que você está falando com Deus e ouvindo dele, sim ou não? Senão você vai comprar a coisa errada. Há momentos no seu dia a dia que você tem que dar exclusividade a Deus. Desenvolver tempo a sós com Deus não é uma invenção de algum movimento moderno religioso. Isso você vê nos movimentos de avivamento desde o Velho Testamento, quando as pessoas paravam e falavam: para tudo e vamos ouvir Deus. Na própria criação tem ali um dia, quando Deus criou todas as coisas, Ele criou um dia para a gente estar com exclusividade ao Senhor. Nos grandes avivamentos, até depois que a Bíblia foi escrita, como dos pietistas, por exemplo, se viu ali a mensagem de que tem que se ter um tempo para a gente ouvir a voz de Deus. Se você não ouve, você vai ficar confuso, cada hora vem uma voz e fala um negócio para você. Mas a voz de Deus é que deve falar mais alto ao seu coração. O Deus que sabe de tudo, que opera tudo em todos, que sabe de todas as coisas, é esse Deus que quer conduzir você. E você precisa ter tempo a sós com Deus, intimidade, para saber que é Ele que está falando com você. Por isso,
Naquele dia Moisés me jurou: certamente a terra em que você pisou será uma herança perpétua para você e para seus descendentes, porquanto você foi inteiramente fiel ao Senhor, ao meu Deus. Amados irmãos, sabe por que às vezes a gente não consegue ouvir a voz de Deus? Porque o volume do mundo está muito alto na nossa vida. A gente fica ouvindo. Uma vez eu ouvi um vídeo que falava sobre ecologia, mas que eu sempre guardei no meu coração, como funcionam as coisas. Era a ideia daquele vídeo, que falava sobre ecologia para defender, falando sobre o lixo no planeta, as coisas todas, a indústria, coisa toda. Mas ele dizia assim: hoje a maior parte das pessoas são assim, elas trabalham e trabalham. Aí eles sentam na frente do televisor. Aí o televisor diz: ó, você precisa ter esse aparelho de celular, você precisa ter essa televisão, porque essa televisão é assim, ela é 3D, 4D, 5D, sei lá o que. Você agora vai, de repente você vai estar assistindo a TV, a hora que chover vai molhar você. Quando pegar fogo, vai queimar até os cabelinhos da sua sobrancelha. Ah, eu quero essa TV. Aí você levanta dali e fala: eu preciso ter essa TV. Às vezes é a novela lá dizendo que você tem que comprar isso, tem que comprar aquilo, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Você volta para onde? Para o trabalho. Aí você fala assim: ixi, esse dinheirinho que eu estou ganhando aqui não dá para comprar nada do que eu quero. Aí o que você faz? Arruma hora extra. Aí eu preciso subir, eu preciso fazer eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo. Aí você se levanta dali e vai, trabalha. E você volta para casa e aí você compra. Ai, comprei. Aí você senta e fala: isso aí já está ultrapassado. É um mundo consumista. E há outras vozes. Isso estou dizendo só uma linha de raciocínio, de como as coisas podem tomar a sua agenda. Existem várias outras. Que tempo você está dedicando para o Senhor? Trabalhe bastante, trabalhe honradamente, faça cursos, prospere, faça mestrado, faça doutorado, mas não se esqueça da prioridade principal da sua vida, que é ouvir a voz de Deus na intimidade. Dê exclusividade para o Senhor. Em alguma hora na sua vida, você precisa alimentar, então diminua o volume do mundo e ouça a voz de Deus. Segundo, seja forte e corajoso. Dá uma olhada nisso, gente. Pô, esse baixinho eu vou te contar, hein? É corajoso. Seja forte e corajoso. Quantos anos tinha mesmo Josué quando ele ouviu? Agora presta atenção nessa história. Ele peregrinou até chegar ao ponto da terra prometida, até chegar nesse ponto que ele está falando com Josué: me dá um monte. Agora vamos ver, você que é bom de geografia, faz as contas aí. 40 mais 45, quanto é? Quanto que é? 85 anos. Né? 85 anos. Você diria que há diferença de 40 para 85, sim ou não? Tá. Agora veja esse texto. Ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra como naquela época. Dê-me, pois, a região montanhosa que naquela ocasião o Senhor me prometeu, na época que você ficou sabendo que os Enaquins lá viviam, com suas cidades grandes e fortificadas. Mas se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá, como Ele prometeu. E aí? Você acha que esse era um cara forte e corajoso, sim ou não? Mas, gente, como é que eu vou dizer com 85 anos que eu tenho a mesma força que eu tinha quando eu tinha 40? Ou esse cara não sabe o que está falando, doidão, ou ele tinha o que ele tinha realmente, fé, para estar forte e ter coragem. Muitas vezes, algumas dificuldades na minha e na sua vida nos dizem: pare, chega, não dá mais. Não vai mais dar pé.
É impossível. Mas, se você continuar ouvindo a voz de Deus, no seu tempo a sós com Ele, se você tiver uma promessa de Deus na sua vida, você vai saber, como Caleb, se ainda não aconteceu, é porque eu ainda tenho força para chegar lá. Se ainda não aconteceu, é porque eu tenho força para chegar lá. Caleb não perdeu a coragem, porque ele tinha 85 anos. Ele tinha a mesma fé de Abraão, que com 70 recebe uma promessa que dele vai nascer uma nação, e que até os 90 a promessa não é cumprida, aos 92 anos lá, mais ou menos por aí, ele tem o seu filho, e depois Deus diz assim: dá-me seu filho, sacrifica. E ele faz tudo conforme o Senhor tinha falado para ele. Depois disso, porque a mulher de Abraão não estava mais no período de fertilidade, porque já era muito velha para ter filhos, ele não somente tem Abraão, mas depois tem outros filhos. É essa fé de Abraão que está em Caleb e que deve estar em cada um de nós, para que nós possamos dizer, quando o tempo passar, e o tempo dizer para você, ó, já passaram-se muitos anos, não dá mais, você diga: eu estou tão forte quanto quando o Senhor me prometeu, agora chegou a hora, eu vou encarar o desafio, e eu vou herdar a terra prometida. Quais são as circunstâncias, quais são as vozes que têm dito não? Os anos aqui também são vozes, uma voz muito forte, ó, o tempo passou, não dá mais. Passou a sua época. Quando você, sabe quando que você aprende que está ficando velho? Quando você começa a falar a frase assim: porque no meu tempo, aí você já falou, estou velho. Porque na minha época, não é mais só época. Gente, nós não podemos perder a esperança. Eu vejo assim, uma das torcidas que eu mais assim admiro é a torcida, por exemplo, do São Paulo, que já passou tantos anos sem ganhar título, mas eles acreditam que vão voltar a ser aquele time de antes. Não é? É brincadeira. Mas, gente, você não pode deixar que o tempo, as marcas no seu rosto, digam a você que você não tem mais força para conseguir aquilo que Deus prometeu para você. Custe o que custar, passe o tempo que passar, você vai herdar todas as promessas de Deus para a sua vida. E você vai herdar a promessa de Deus para a sua vida. Deus tem um propósito para você. Seja forte e corajoso, porque o Senhor será contigo. Seja forte e corajoso, porque o Senhor será contigo. Seja forte e corajoso, porque o Senhor é contigo. O Senhor está por você. É Ele quem batalha as suas lutas. É Ele quem guerreia as suas guerras. Por isso, você pode ter 100 anos. A força que você vai ter para tomar a terra vai ser a mesma de quando Ele prometeu. Porque não é na tua força que você vai vencer, mas é na força do Senhor que você vai vencer. Deus é poderoso para lhe dar aquilo que Ele prometeu. Tenha coragem. Caleb tinha coragem. Ele não disse assim: bom, agora que eu já estou com 85, me dá uma terra mais fácil aí, porque aquele Monte Hebron lá é uma cidade que está no alto, é uma cidade fortificada. Sabe o que significava a cidade fortificada? Era toda murada, era no alto do monte, e quem tentava tomar a cidade à força, sabe o que os caras lá de cima faziam? Eles pegavam umas pedras e rolavam as pedras assim em cima dos caras. Os caras tinham que sair desviando da pedra, desvia para lá, desvia para cá. Era difícil subir aquele monte, e quando eles chegavam lá, estavam cansados, porque o monte, a subida era íngreme, e eles quando chegavam lá, já estavam cansados de desviar das pedras. Aí já pensou, você chega todo cansado, aí chega um gigantão perto de você e fala assim: e aí, vai encarar? O que é que você faz? Caleb podia ter dito para Josué: ó, parceirão, eu acreditei, eu não fui que nem os outros, sou íntegro, sou fiel ao Senhor, mas não vira mais, me dá uma terra mais facinho agora, me dá um negócio mais facinho aí.
Mas ele disse: dê-me, pois, a região montanhosa, que naquela ocasião, ou seja, 45 anos atrás, o Senhor me prometeu. Na época você ficou sabendo que lá os Enaquins, lá viviam com suas cidades grandes e fortificadas. Mas se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá, como ele prometeu. Enaquins eram gigantes. Por isso, não desista. Não desista, persevere. E quando você perseverar, persevere até alcançar o alvo. Persevere até alcançar o alvo. Tem coisas que você diz: não, isso é coisa para jovens fazerem. Que tal o salto dessa senhora aí? Depende do que você está escolhendo. Persevere até alcançar o alvo. Se você está vivo, o alvo ainda não foi alcançado completamente. Continue, continue, continue. Persevere até alcançar o alvo. Sabe por quê? A perseverança vai te manter vivo, a perseverança vai te manter forte, a perseverança vai te manter ousado. Enquanto você ainda tem um alvo, enquanto você ainda tem um objetivo, enquanto você está correndo, você se mantém vivo, você fala: ainda não cheguei lá, eu vou chegar. Veja só o que ele disse: eu tinha 40 anos, quando Moisés, servo do Senhor, enviou-me de Cades Barneia para espionar a terra. Eu lhe dei um relatório digno de confiança. Pois bem, o Senhor manteve-me vivo. Diga assim: o Senhor está me mantendo vivo. Amém. Pois o Senhor manteve-me vivo como prometeu, e foi há 45 anos que ele disse isso a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso aqui estou hoje, com 85 anos de idade. E Josué o abençoou, e deu a Calebe, filho de Jefoné, a Hebrom em herança. Portanto, Hebrom ficou sendo herança de Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, até o dia de hoje, porquanto perseverara em seguir ao Senhor, Deus de Israel. Perseverança, perseverança, perseverança. Agora, a palavra aqui tem um sentido muito interessante. Sabe o que é perseverar em alguma coisa? Que está dizendo assim, que ele foi íntegro o tempo todo. Integridade não é uma coisa fácil. Você tem que perseverar em ser inteiramente fiel, como a tradução da NVI diz. Porque ele herdou a terra porque foi inteiramente fiel ao Senhor seu Deus. Integridade. Amados irmãos, quando o mundo tenta te dar uma saidinha para você conseguir o que você quer, não vai na dele. Continue íntegro ao Senhor. Não, eu sei o que você está querendo, eu tenho um jeito aqui. Jeito é só o jeito de Deus. Não dê jeitinho. Não dê jeitinho. Não dê jeitinho. Jeitinho brasileiro, caia por terra em nome de Jesus. Às vezes eu ouço algumas declarações. Teve uma autoridade aí, que eu não vou falar o nome, porque eu não quero denigrir ninguém, né? Mas estava falando sobre a Copa do Mundo. Aí o sujeito estava lá, falou assim: mas tem estádios que estão muito atrasados. Eles não conhecem o Brasil, tal, a gente tem o nosso jeitinho. E afinal de contas, e quantos casamentos eu e você já fomos, que a noiva já chegou atrasada, mas teve o casamento. Aí depois o repórter disse assim: é verdade, mas a igreja já estava construída. Amados irmãos, que história é essa de jeitinho? Que história é essa da gente ficar... Não, inteiramente fiel, seja fiel a Deus. Não abra mão dos seus valores, em hipótese alguma, seja inteiramente fiel ao Senhor. Calebe não foi murmurador como foram os israelitas, não. Quando o povo quis seguir assim, agora nós vamos tirar, porque Moisés foi lá para o monte. Ninguém mais sabe onde Moisés está demorando, Deus de Moisés não liga mais para a gente, vamos fazer um bezerro de ouro, Calebe e Josué, de jeito nenhum que a gente vai adorar isso aí não. Quando o povo reclamava, murmurava, ele falava: de jeito nenhum que eu vou entrar nessa daí.
Quando o povo se rebelava contra a liderança, epa, nós somos fiéis à nossa liderança, vamos seguir Moisés. Estão querendo fazer uns negócios para derrubar aí, até colocar Arão, a irmã dele no lugar dele, não. Eles foram fiéis, Caleb foi inteiramente fiel, porque ele sabia que antes de tudo, eles eram fiéis ao Senhor. Seja inteiramente fiel, seja íntegro o tempo todo. Se você ainda não venceu, porque não é o fim. Eu guardo sempre no coração uma história que o pastor Jean contou, de um garoto que estava lendo um gibi de aventura. E aí, então, ele chegou numa parte do gibi na história, porque sempre gibi tem essa história, né? O herói apanha, você fala assim, não tem mais jeito dele se sair daí, né? E o menino foi ficando desesperado, tanto que o herói estava mal. Aí ele pegou assim, deu uma adiantada, foi lá no fim da história, ele falou, preciso ver, está parecendo que esse fim vai ser triste. Foi lá, no fim, o herói se levanta, aí ele ganha, aí ele vence. Aí o garoto falou assim, então tudo bem, voltou às páginas, chegou, olhou bem quando o herói estava apanhando, e falou assim, fica tranquilo que o final é feliz. O seu final é feliz. O seu final é feliz. Você vai viver eternamente na terra prometida com Jesus. Aqui na terra e também nos céus. Nós não precisamos nos perturbar como se perturbam os demais. Sabe por quê? Nós temos uma fé de que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo morreu na cruz, mas a morte não pôde detê-lo. Ao terceiro dia ele ressuscitou e ele disse, eu sou o primogênito de muitos. Isso quer dizer o quê? Que nós também ressuscitaremos nele e viveremos com ele para sempre. Aqui é só passagem. Nós temos que guardar isso no coração para sermos inteiramente fiéis, porque a integridade é uma coisa que todo mundo fala, e é bonito ser íntegro. Inclusive eu li uma frase tão interessante desse autor, ele é lá de mais ou menos 1927, ele disse assim, a integridade é o primeiro passo para a verdadeira grandeza. Os homens adoram elogiá-la, mas são lentos em praticá-la. Mantê-la em alta posição custa abnegação, renúncia. Em todos os lugares ela é propensa a oposições, mas seu fim é glorioso e o universo ainda lhe renderá homenagens. Mas às vezes a gente tem pressa. A gente tem pressa, de que nós temos pressa de alcançar nossos alvos rapidamente, nossos objetivos rapidamente, e quando a gente faz avaliações e vê, puxa vida, a gente podia estar bem melhor, a tendência é dizer, será que estamos fazendo o que é certo? Aí você começa a perguntar, será que foi Deus mesmo que mandou? Foi Deus que mandou, mas aí você começa a perguntar, será que foi Deus mesmo que mandou e tal, e você começa a querer desistir, porque você está com pressa de ver todas as coisas realizadas, rapidamente. Veja só, essa outra frase, de um artista mais contemporâneo, toda pressa tem um preço, ou na qualidade, ou na... Não se apresse. Deus tem um tempo para todas as coisas na sua vida. É bem verdade que aquele povo perambulou durante todos aqueles anos, porque eles foram incrédulos. Eles podiam andar 40 dias e tomar posse da terra prometida, andaram por 40 anos. Toda uma geração incrédula morreu no deserto, por causa da incredulidade, mas não é o seu caso, amém? Creia na promessa de Deus para a sua vida. Amados irmãos, nós temos sonhado, e algumas coisas Deus nos tem prometido enquanto povo, e eu gostaria de semear isso no seu coração, eu sempre ouço o pastor Abe dizendo assim, que quando ele mostra uma semente, as pessoas, e pergunta para as pessoas, o que vocês estão vendo? E elas dizem semente, ele diz assim, olhe melhor. Ele diz assim, não, é verdade, é uma árvore. Ele falou, não, olhe melhor ainda. Ele diz assim, não, é uma floresta. Amados irmãos,
eu quero lançar essa semente no seu coração, para que nós sonhemos juntos. Você já imaginou, amados irmãos, nós sendo uma igreja inteiramente fiel ao Senhor, onde nós sejamos vazios de nós mesmos e sejamos cheios do Espírito Santo, onde nós amemos tanto a Deus que a gente não considere a nossa vontade a que deve realmente prevalecer, mas a vontade de Deus. Imagine só uma igreja que ame e adore o Senhor tanto que fique perguntando o tempo todo para Ele: Deus, qual é o próximo passo? Qual é o próximo passo? Eu quero fazer a Tua vontade. Imagine uma igreja que se ame tanto, 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 que não permita que nenhum dos que andam conosco possam se desviar do caminho de Jesus, que ame tanto, que pague o preço pelo outro, que realmente nós possamos ver toda a igreja sendo cuidada, cada pessoa cuidando de uma pessoa especificamente, cumprindo a ordem do Senhor Jesus de fazer discípulos, e todos aqui serem discipulados um a um. E nós tendo perda zero de casamento. Já pensou? Qual o percentual de divórcio lá na sua igreja? Zero. Por quê? Porque todas as famílias são fortes no Senhor. E qual que é? Tem muitas drogas aí. Tem alguns dos seus filhos que usam drogas? Zero. Ninguém usa drogas. Hoje a juventude é muito rebelde, desobediente. E os seus filhos? Totalmente obedientes, honram o Senhor. E como que vocês fazem isso? E escuta, e aí o povo, a gente cair na graça do povo e começar a alcançar pessoas, e todos nós dizemos: agora já que você veio, caiu na rede, é peixe. E agora você vem aqui que eu vou cuidar de você. Você vai ser, eu te peguei criancinha, mas você vai se tornar um adulto. E aí a nossa cidade toda começar a ser invadida pelo Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o divórcio abaixando, as drogas perdendo o seu lugar. E todos sendo saudáveis e crescendo e tendo sonhos de futuro. Sonhos ainda maiores, ainda maiores, ainda maiores. E todas as pessoas sendo alcançadas pelo amor de Deus. Que tal esse sonho? É grande demais para nós? Mas aquele que está em nós é quem fará com que todas essas coisas aconteçam. Meu irmão, se você só está pensando em ter um carro do ano, você vai ter, pode ficar tranquilo. Você está pensando só em ter uma casa, isso daí você vai ter. Prosperidade geralmente acompanha quando há integridade ao Senhor. Se não houver recompensas nessa terra, é porque nós teremos muitas vezes mais depois que daqui partirmos. Não se importe com isso. Não se importe com isso. Eu tenho no meu coração que o Brasil vai prosperar ainda mais e que você será próspero financeiramente. Eu tenho isso no meu coração. Isso daí não é para a gente começar fazendo barganhas e trocas com Deus, dizendo: o evangelho da prosperidade. Não. Mas eu creio nisso. Eu creio nisso. Eu vejo pessoas que quando entregam suas vidas para Jesus não tem rumo e de repente começam a viver uma vida intensa, integral, inteira no Senhor, começam a prosperar. E às vezes mesmo sem saber de onde vem o recurso, eles estão vivendo uma vida que muitos não vivem. Mas você sabe o que é mais importante? É a gente sonhar o sonho de Deus, de ver toda esta cidade alcançada pelo amor de Deus. E todos sendo cuidados, um a um, para que nenhum se perca. Todos sendo batizados em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Todos nascendo numa igreja saudável, onde Ele queira também se multiplicar. Eu preciso multiplicar esse amor. Esse é o desejo do coração de Deus para nós. Essa é a nossa terra prometida. Você não quer fazer parte dessa caminhada? Que voz você vai ouvir? A dos murmuradores que dizem: isso aí não vai dar certo, não, hein? Isso é papo, isso é conversa. Ou você vai ouvir a voz de Deus dizendo para você: venha, vamos construir uma nova Campo Grande, vamos construir um novo estado, vamos construir uma nova nação, vamos construir uma nação que alcance outras nações,
que tenha no coração alcançar outras nações, porque nós temos a chamada de sermos pais de uma grande multidão, em nome de Jesus, que vai ter no coração o desejo de alcançar outros até em outras nações. Vamos alcançar a terra prometida, vamos em direção ao que Deus tem para nós. Ouça a voz de Deus, creia na voz de Deus, creia, seja forte e corajoso, não pense que as coisas são fáceis. Nunca você vê na Bíblia dizendo, só não vai ser tudo facinho, tudo é possível. Não. Olha, tudo é possível, mesmo aquilo que for impossível. Não vai ser fácil, não vai ficar no conforto e vai alcançar, mas seja forte e corajoso. Deus irá com você por onde você andar e fará você ter tudo o que Ele falou que você vai conquistar. E isso vai abençoar você, vai abençoar a sua família, e você será bênção para todas as nações da terra, em nome de Jesus. Nós precisamos alcançar aquilo que Deus tem para nós. Nós vamos alcançar a terra prometida. Sabe, amados irmãos, nós não alcançamos as vitórias sem renúncia. O nosso convite é o convite de morrer para nós mesmos, para sermos mais que vencedores em Cristo, porque sem Cristo nós não podemos fazer nada, mas nele nós podemos todas as coisas. Não ouça o deserto, não ouça os gigantes, não ouça os rebeldes, ouça a voz de Deus. Não tenha medo, seja corajoso. Não ache, eu sou fraco e não vou conseguir. Sim, na sua força não, mas na força de Deus você pode todas as coisas. E persevere até o fim. Não desista quando as coisas parecem que acabaram, que chegou ao fim. Não desista. Se Deus prometeu algo e você ainda não chegou lá, aquilo ainda não é o fim. Amém, irmãos? Você quer alcançar tudo que Deus tem para você? Este é um final de ano em que nós chegamos, ao final dele, comemorando tantas vitórias, tantas bênçãos. Teve lugar para fracassos? Sim. Teve lugar para derrotas? Sim. Nós vamos guardá-las na memória, não para que elas nos causem dor, mas para que a gente saiba, o caminho não é por ali. Mas sabe o que mais nós vamos guardar na memória? Que Deus tem uma promessa para nós. E Ele é fiel para nos conduzir até que nós tomemos posse da terra prometida. Em nome de Jesus. Fique em pé. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Você vai fazer o que agora? Eu quero que você, em espírito, pense um pouco, volte atrás, lá no passado. Não é naquele passado de dor, naquele passado que te faz refém, dizendo que você não vai conseguir. Não é nesse passado. Esse passado você faz que nem Paulo, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Não, o que eu quero é que você volte para lembrar a promessa clara de Deus para a sua vida. Você não nasceu por acaso, Deus tem um projeto. Ele não é só seu. Você não vai sair daqui agora, eu vou convencer todo mundo. Não, Deus já tem revelado a nós como povo. Para abençoar você, sua casa, mas para que a sua família seja bênção a muitas gerações. Lembre-se, e agora guarde essa palavra no seu coração. Pega a palavra de Deus aí, pega a promessa de Deus aí. Volte a acreditar, volte para o caminho, volte para a corrida, volte para a luta, volte. Pegue de novo a palavra de Deus. Se você ainda não tinha recebido, ouça o que Deus está te falando agora. E guarda essa promessa no seu coração. Essa é a voz de Deus.
Agora, enquanto você está em oração, deixe essa palavra ser gerada em você. Porque agora você ouviu, você tem que crer. A fé é gerada dentro de você pelo Espírito. Diga: Deus, gera agora essa palavra, não somente na minha mente, mas gera essa palavra nas minhas entranhas, para que jamais elas saiam de dentro de mim. Peça a Deus. Sim, porque quando você ouvir as outras vozes, essa voz vai estar nas suas entranhas, e as vozes vão estar dizendo o que quiserem, mas você vai dizer: eu tenho uma palavra de Deus para minha vida, e ninguém vai me tirar daqui. Essa palavra gerada, você precisa, eu sei que você precisa de força e coragem, e muitas vezes você diz: mas às vezes eu não sinto tanta força, e eu tenho muito medo. Quem diz que corajoso não tem medo? A coragem não está no fato de não ter medo, a coragem está no fato de vencer o medo. Seja forte, corajoso, não seja preguiçoso. Não se deixe vencer pelas vozes e pelas circunstâncias. Não. Seja forte e corajoso, porque o Senhor é contigo, para te livrar e para te conduzir até a terra prometida, até você chegar lá. Seja forte, seja corajoso. E olha, persevere até o fim. Seja totalmente, inteiramente íntegro, fiel. Seja inteiramente fiel, seja integralmente fiel ao Senhor. Não pense: bom, agora eu tenho um alvo, tenho um objetivo, então eu vou dar o meu jeito, eu sei como eu chego lá. Não, Deus te deu aonde, para onde. Deus está te dando força e coragem, e Ele vai te dar o como também. Não abra mão dos seus valores, não abra mão. Não, mas é fácil chegar, mais fácil chegar à terra prometida desse jeito aqui, vamos dar nosso jeito. Larga a mão do seu jeito, vai do jeito de Deus. Seja integralmente santo, fiel ao Senhor. Você está orando? E você precisa ir mais fundo. Você precisa, saia da superfície. Não deixe que os seus traumas digam assim: já ouvi isso, já fiz isso, já. E por que parou? O que está errado não é o que você já fez. Não, o que estava errado é que você parou. Já ouvi isso, não deu certo. Não é que deu certo, que você ouviu, mas você não continuou crendo, você deixou de perseverar. Então agora ouça a voz de Deus para você voltar para o caminho. Voltar para o caminho. E perseverar até o fim. Se perseverar. Mataram os teus sonhos, sufocando o teu coração. Se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão. Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração. Se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão. Escute: não desista, não pare de crer. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar, não pare de adorar. Levanta os teus olhos e vê
Deus está restaurando os teus sonhos e a tua visão. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Levanta as suas mãos para cima. Não fique de braços cruzados. Não fique fechado. Levante suas mãos. Estenda suas mãos. Enquanto nós estivermos cantando, recebe a cura, recebe a unção, recebe. Há algumas pessoas agora aqui que estão pensando assim: pastor, você não sabe se que eu olho para o meu futuro, o que eu vejo, a enrascada que eu estou. Algumas pessoas estão dizendo: financeiramente não tem jeito. E talvez você esteja até dizendo assim: que bom se eu ganhasse aquele sorteio daquele carro, que eu vendi o carro e pagava todas as minhas contas. Um dia eu pensei isso e falei para o Senhor, tinha um sorteio, eu falei assim: Deus, se eu ganhasse aquele carro. Eu não estava com alguns apertos. Sabe o que Deus me disse? Você não vai ganhar um carro, você não vai ganhar tipo esses prêmios de loteria. Viva um dia de cada vez e você vai ver que eu sou o seu provedor. Viva um dia de cada vez. Você vai sair daí de onde você está, mas viva um dia de cada vez acreditando. Viva um dia de cada vez. Se você não vê futuro para o seu casamento, viva um dia de cada vez, mas invista no seu casamento. Se você não vê futuro para o seu relacionamento com seus filhos, não importa o que seu futuro que você imagina está dizendo, viva um dia de cada vez, Deus vai restaurar tudo. Se você olha e fala assim: pastor, como que nós vamos ser assim, uma igreja amorosa, uma igreja isso? Às vezes eu vejo, tem isso, tem aquilo, tem fofoca, tem isso, aquilo. Caia por terra em nome de Jesus toda mentira do diabo, porque nós somos uma igreja amorosa e nós estamos sendo aperfeiçoados para nos amarmos uns aos outros como Cristo nos amou, e nós cuidaremos bem uns dos outros para que nenhum se perca. E há uma multidão lá fora esperando que você chegue até ele para anunciar que há salvação em Cristo Jesus. E como muitas pessoas já foram totalmente restauradas por Deus, você será usado para alcançar muitas pessoas. Se de alguma maneira o seu futuro está dizendo para você: não vou conseguir, joga fora esse futuro. Olha com esperança para o seu futuro, porque Deus tem uma promessa. E viva cada dia, um dia de cada vez. Cante, cante, cante. Receba. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Veja só, Caleb, ele era ousado. Você quer receber a unção de conquista? Ele foi ousado, ele queria conquistar, Diga assim: eu sou. Diga assim: eu sou um conquistador. Em nome de Jesus, eu conquistarei tudo que Deus me prometeu.
Em nome de Jesus, recebe. Canta assim: recebo, recebo a cura, receba a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Eu recebo a cura, receba a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Mais uma vez, diga: recebo a cura, receba a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Que o amor de Deus Pai, o amor maravilhoso do Pai, que escolheu você desde antes da fundação do mundo e te protegeu no ventre da sua mãe, que tem um propósito para a sua vida. Que o amor do Pai, que a graça do Filho, a graça poderosa que lhe tirou do império das trevas e trouxe para a sua maravilhosa luz, a graça do Filho que tirou você do inferno e colocou você na presença de Deus, a graça que te salvou, que te sustenta, esteja vindo sobre você abundantemente. Que a comunhão do Espírito nos faça sonhar juntos na unidade dele. Que as consolações do Espírito venham sobre você. Que você não se sinta desconsolado, desanimado, deprimido, mas que a consolação do Espírito agora levante você para a glória de Deus. E que a força, unção e o poder do Espírito venha sobre você. Mais unção sobre você, para você viver a vida que Deus lhe deu para viver, conquistando a terra prometida, porque você é mais que vencedor. Recebe a bênção em nome de Jesus. Tenha uma boa semana. Aplauda o Senhor. Louvado seja Deus, grande Deus. Vá em paz.